equipe do louvor pode descansar, daqui a pouco voltam de novo. Quero desejar a todos vocês uma feliz tarde, um feliz Dia das Mães. Dar meu abraço ao Alain, que está na Alemanha, lá com a sua família, Kátia, a Bela, que pede o meu abraço, beijo, abraço da avó, o Theo também receba. E também não vou deixar de falar para o Luan, para a Thaís, para a Gigi e para a Fábio, e em especial o meu abraço à minha mãe, né? A minha mãe tem 82 anos, e quem quiser conhecer ela, todas as terças-feiras, ela faz o louvor tocando violão no jejum de terça-feira. Então, já fica aqui o convite, às 8h30, todas as terças ela está lá, fazendo louvor, adorando a Deus. Amém, igreja? Igreja, estamos de pé e já vamos abrir a palavra de Deus. Creio que há uma expectativa hoje no nosso coração, nesse dia especial, e com certeza o Senhor tem uma palavra, como o pastor Jimmy Clay orou, para nós mães, para os pais também, para todos, né? A palavra do Senhor, ela é abrangente. Você vai abrir a palavra em 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre essa história e depois eu vou falar mais alguns versículos que nós vamos estar agregando aqui nesse texto. Então, 2 Samuel, no comecinho da Bíblia, capítulo 21. Amém? O tema dessa mensagem: uma mãe que mesmo na morte de seus filhos, ela não desistiu. É um título forte, né, igreja? Mas vamos ver o que nós vamos aprender nessa palavra. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu não vou ler todinha a palavra, mas eu vou só pegar um versículo e depois nós vamos discorrer sobre essa palavra. E o versículo que nós vamos ler é o versículo 10, ele fala assim: então Rispa, filha de Aia, pegou um manto de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Pai querido, Pai amado, nós temos aqui a Tua palavra, Senhor Deus, que será ministrada nesta tarde, Pai. Senhor, eu peço que Teu Espírito Santo tome a minha vida, ó Senhor Deus, que Ele fale ao meu coração, ao meu entendimento, para que eu possa ministrar aquilo que está no Teu coração, Pai. E que essa palavra vá de encontro com cada um aqui, Senhor Deus, nesta igreja, neste lugar, neste culto, trazendo fortalecimento, trazendo unção, trazendo poder, Pai, trazendo conhecimento, trazendo fé, Pai. Que a Tua palavra venha instruir, que a Tua palavra venha fortalecer os joelhos que estão cansados, Pai. Ah, Senhor Deus, as mães que talvez estejam cansadas de tanta luta, Pai, de tantas coisas que têm passado, Pai. E aqui, Pai, nós viemos buscar o alimento espiritual, o alimento que vai nos fortalecer, que vai abrir a nossa visão, Senhor, e que vai conceder a nós a fé, porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Então, Senhor Deus, toma minha vida, Pai. O Senhor conhece minhas limitações. Eu dependo do Teu Espírito Santo para que essa palavra flua de uma forma poderosa. Assim eu oro e assim eu agradeço. Amém, igreja? A igreja pode se assentar. Glória a Deus por esse momento. Então eu vou estar fazendo uma introdução para localizarmos sobre esse texto, sobre esse acontecimento.
essa palavra ela vai falar sobre os gibeonitas. Então, Davi, ele estava orando a Deus, porque eles estavam passando por uma luta muito grande de fome. Havia 3 anos que não chovia sobre a terra. E Davi vai, como sempre, ele consultava ao Senhor. E ele consultou ao Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor responde a Davi. Ele fala no comecinho ali do capítulo 1, do capítulo 21, versículo 1, ele diz assim, que tudo aquilo estava acontecendo porque Saul tinha quebrado uma aliança e que a sua família era sanguinária. Eles tinham matado os gibeonitas e isso desagradou muito ao Senhor e os céus se fechou. Então Davi pensou, eu preciso consertar isso, e ele chama os gibeonitas para que houvesse uma forma, uma maneira de apaziguar aquela ira e aquela situação. E aí ele consulta, ele conversa com os gibeonitas, e os gibeonitas dizem, isso não tem nada a ver com você. O nosso problema é com o rei Saul, que já morreu, que já não está mais aqui. Nós não queremos ouro e nós não queremos prata. Então Davi pergunta, mas o que que eu posso dar, o que que eu posso fazer? E eles pedem a geração de Saul. Igreja, como é importante nós honrarmos as nossas alianças. Às vezes fazemos alianças e não honramos. E no tribunal de Deus, Deus é o justo juiz. Deus sempre atua em justiça. E quando nós quebramos uma aliança, nós teremos consequências. Deus perdoa? Deus perdoa. Mas existem consequências que ocorrem na nossa vida. E aqui essa consequência, ela entrou num reino, num governo, numa nação inteira, por causa de um homem que foi desobediente, que ele quebrou uma aliança. E a palavra ela vai nos ensinando aqui, que pela bondade e a misericórdia do Senhor, Deus levanta um homem que ora a Deus, um homem que busca a Deus, um homem que procura uma solução para o seu povo. Por isso eu vejo a importância dos sacerdotes dentro do lar. Hoje é o Dia das Mães, mas como é bom nós ter um homem ao nosso lado que ora, que cuida de nós, que nos protege. Eu gosto muito quando meu esposo, ele levanta a mão, ele ora por mim. Às vezes eu digo, ai, estou com uma dor nas costas. E ele vai lá e unge as minhas costas e ora por mim. Eu vejo assim o quanto é importante nós termos um amigo, um companheiro, um homem que já foi tratado, porque ele não era assim, é um tratamento que Deus vai ensinando. Por isso nós não podemos desistir, porque o Senhor vai tratando, assim como Ele vai tratando comigo, Ele também vai tratando com o esposo, e essa é a vontade de Deus. E ali Davi, ele ora a Deus, e ele conversa com os líderes dos gibeonitas, e eles decidem algo. Eles decidem que a geração de Davi deveria ser morta. E ali, 2 filhos de Rispa e 5 netos foram sacrificados. Eles foram enforcados para apaziguar aquela ira. Mas a Bíblia ela relata que uma mãe chamada Rispa, brasa viva o significado do nome dessa mulher. E nós vamos aprender muito com essa mulher. Porque essa mulher teve que entregar 2 filhos dela, que ela amamentou, que ela cuidou, que ela amou,
ela teve que entregar. E o mais triste de tudo, que eles foram colocados como uma desonra. Foram colocados ali para ser mortos, enforcados, sem direito a um sepultamento. E essa mãe, ela não aceitou isso. A Bíblia narra aqui nesse texto que ela vai até uma rocha e ela faz uma cabana em cima dessa rocha. E nessa rocha, ela ficou quase 6 meses cuidando não só dos 2 corpos dos filhos dela, mas também dos 5 netos da geração de Saul. Essa mulher foi uma grande guerreira. A Bíblia diz que ela cuidava das aves que vinham para comer os corpos e as bestas feras que queriam devorar aqueles corpos. E ela sozinha, dia e noite, ela passava ali, espantando esses bichos, para que não comessem aquela geração. Amadas, quando nós olhamos a esse texto, que mesmo na morte, uma mulher não desiste, uma mãe não desiste dos seus filhos, nós vamos aprender muitas coisas aqui. E uma delas é guerrear. Essa mulher, ela estabeleceu a barraca dela em cima da rocha. O texto ele tem muitas palavras que remetem à nossa fé nos dias de hoje. E quando fala que ela colocou a sua barraca em cima de uma rocha, nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. E dali vinha a sua força. Ela lutou contra principados, potestades, não só com os demônios que estavam espalhados pelos ares, que a Bíblia nos ensina, mas também pelos terrenos, porque ali ela estava guerreando. E eu quero dizer que ela sentiu o cheiro da carne putrificando, ela sentiu medo, ela sentiu pavor, ela sentiu muitas coisas. E são sentimentos que nós mães muitas vezes e pais também sofremos quando vemos os nossos filhos fora do caminho do Senhor. Quando vemos os nossos filhos se drogando, se prostituindo, colocando drogas dentro do seu corpo, quando estão na imoralidade sexual, quando estão servindo outros deuses lá fora, quando estão tatuando seus corpos com imagens tenebrosas, quando estão no pecado, cheirando mal. Quantos em depressão profunda, crises de ansiedades. Quantos enfermos com doenças. Quantas coisas acontecendo ao nosso redor. E aqui a palavra está ensinando, não desista. Não desista dos seus filhos. Porque mesmo na morte, essa mulher não desistiu. Ela não parou de guerrear. Ela guardava uma resposta. E assim nós precisamos continuar a guerrear, porque quando nós ganhamos os nossos filhos, nós não ganhamos só eles, nós vamos ganhar uma geração inteira. Nós vamos ganhar os nossos netos, os nossos bisnetos, e haverá na nossa geração uma voz que fará. A minha avó, o meu avô, o meu pai, a minha mãe, eles clamaram por mim, eles oraram, eles trouxeram nós para a casa do Senhor, eles nos tiraram do lamaçal do pecado. Hoje talvez, muitas vezes, somos motivo de riso, somos motivos de ser colocadas como religiosas, como beatas e tantas outras coisas, mas eu quero dizer que a maior felicidade nossa é ter a nossa família no altar de Deus. Vamos sofrer dores, sofrer humilhações. Imagine o que Rispa não passou. Imagine a dor, ela ficou quase 6 meses, talvez
estavam ali os ossos caindo, a pele caindo, ela viu todo o processo. E nós também participamos de todo o processo de restauração da nossa família. Muitas vezes brigas, separações, agressões, tantas coisas que acontecem nos lares, mas nós não podemos perder o foco. E o foco dessa mulher era que os filhos dela, que a geração dela fosse honrada. E de repente a palavra mostra para nós que o rei Davi ficou sabendo do que aquela mulher estava fazendo. E ele ficou envergonhado, porque ele não tinha dado um sepultamento. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele ordenou, o rei ordenou, que fossem lá e pegassem os ossos de todos eles, e juntasse com os ossos dos seus pais, o rei Davi, e houvesse para eles um sepultamento digno. Isso era a maior honra que uma pessoa poderia receber. E essa foi a resposta que essa mulher teve, pelo tempo que ela dedicou, guerreando contra o inferno, guerreando contra todas as coisas que se levantaram contra a sua vida, vencendo o medo, vencendo a dor e vencendo a humilhação. Então, a palavra, ela é uma palavra muito profunda, ela é uma palavra que ela vai injetar fé ao nosso coração. E quando nós olhamos também para aquela viúva, aonde a palavra narra para nós que aquela viúva perdeu o seu marido e ela não sabia o que fazer. Ela vai e consulta um homem de Deus. Ela chega para o homem de Deus e diz para o profeta Elias: profeta, eu quero Eliseu, profeta Eliseu. Ela diz assim: o meu esposo morreu e ele era profeta, ele era da tua escola, ele foi teu discípulo. Eu preciso de uma orientação. Se eu não pagar a dívida que ele deixou, eu vou ter que entregar os meus filhos. E aquele profeta vai à casa dela e pergunta: o que você tem, mulher? E ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite. Então vai e fala com as tuas vizinhas. Glória a Deus que ela se dava bem com as vizinhas, né? E ali ela pegou as vasilhas e, ouvindo a voz do profeta, ela fez o que ele ordenou e ela foi abençoada para o resto da vida dela. Ela teve uma provisão daquele azeite. Sempre nós, como mães, precisamos consultar o nosso Deus em tudo que nós vamos fazer, porque são coisas que nós às vezes não sabemos como lidar com os nossos filhos, como lidar com as nossas famílias, mas o Senhor sempre tem uma direção para nós. O Senhor sempre é pronto em tudo que nós pedimos ou falamos. O Senhor, Ele vai dando a direção, Ele vai dando a orientação para nós. E eu tenho um texto que eu gosto muito, aonde Ele também nos ensina a nós guerrearmos, nos posicionar a favor da nossa família. Ele está lá nos Profetas. Ele fala assim, é uma palavra que eu já falei aqui, e ele fala assim: acampar-me-ei ao redor da minha casa contra as forças militantes. É exatamente o que a Rispa fez. Ela se acampou ao redor dos filhos dela, da geração dela. A palavra está lá em Zacarias 9:8, diz assim: eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças invasoras, para que não mais passe e nem volte nunca mais sobre eles o opressor, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Olha como é que Deus dá a direção. Você tem se acampado ao redor da tua casa? Você já percebeu que a sua casa muitas vezes está sobre um ataque do diabo, dos demônios,
causando confusão, causando briga, causando destruição, é aparelho que queima, são coisas que vão acontecendo dentro do nosso lar. Nós precisamos nos posicionar. Eu esses dias estava pregando a palavra do Senhor e eu até comentei um testemunho, e eu vou falar aqui, que há um tempo atrás, nós estávamos passando por uma situação muito difícil. Meu esposo já era aposentado, mas nós precisávamos de uma renda a mais, e nós começamos a ver que a água estava para vencer, a luz também, e aquelas preocupações, e já havia algum tempo, e os meus filhos preocupados, e de repente eu acordei pela madrugada, e eu falei, e o Espírito Santo falou ao meu coração: levanta-te e se acampa ao redor da tua casa. E eu lembro que eu falei para o meu esposo, glória a Deus que ele me escutou, eu falei: nós vamos nos acampar ao redor da nossa casa por 7 dias, e o mal que estiver segurando as nossas bênçãos vai sair. E assim nós fizemos, marcava lá 3 horas da manhã, os filhos se reuniam com coberta, e como o pastor Jimmy Clay falou, até o cachorrinho ia atrás. Nós demos 7 voltas na nossa casa, na madrugada, orando. E no último dia, nós ungimos as portas, ungimos as janelas, os portões. E Deus abriu uma porta para o meu esposo, aonde abriu lá na Gerdau, aonde nós conseguimos formar os nossos filhos, pagamos as nossas dívidas e podemos ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando uma mulher se posiciona, não tem demônio que aguenta, porque nós somos brasa viva nas mãos do Senhor. A primeira pessoa que Jesus se apresentou foi para uma mulher que confundiu ele com o jardineiro. Lá, quando olhamos para a palavra de Deus no jardim do Éden, Adão falhou como um jardineiro, ele não conseguiu cuidar da Eva, mas eis que Deus levanta alguém que é mais que um jardineiro, que veio para cuidar. Por isso ele se apresenta a uma mulher, porque quando ele se apresenta para essa mulher, ela vai falar de Jesus para todo mundo, assim como ele falou com samaritana, né? As mulheres gostam de falar. Jesus se apresenta a samaritana, ela ganhou a vila inteira para o Senhor Jesus. Muitos se converteram pelo testemunho que ela deu. Então as mulheres de Deus, elas se levantam para ganhar as batalhas. Às vezes, né, nós estamos lá em casa com algumas atitudes para fazer, e de repente eu pego e digo: nós vamos fazer isso, e aí o negócio sai, né? Glória a Deus. Então nós precisamos ser impulsionadas pelo Espírito Santo, e hoje eu quero declarar essa palavra para você, mulher, para você, mãe, que Deus é com você, que Ele fala ao nosso coração, Ele dá direção para nós. Acredite que Ele está dando uma direção para você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma direção do Senhor. E nós vamos sim nos acampar ao redor da nossa casa. E o texto ele continua, e ele diz assim, quanto a você, Eliane, você pode dizer teu nome. Quanto a você, Eliane, por causa do sangue da minha aliança que eu tenho com você, eu vou tirar os seus cativeiros da cova em que não havia água. Entenderam a palavra? Eu quero perguntar, quantos têm uma aliança com o Senhor Jesus? Por tua causa, é a palavra, não é eu que estou dizendo. Por tua causa, o Senhor vai tirar a tua família, vai tirar o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, aquele que você está orando, dos cativeiros de Satanás. Aonde não há água, aonde não tem a palavra do Senhor.
Deus vai tirar, porque você tem uma aliança com Ele, porque você escolheu Jesus Cristo, é a palavra que está afirmando para nós. Então creia, que Deus ouve a tua oração, porque aqueles que têm uma aliança com o Senhor, faz a diferença no reino espiritual. É uma aliança de sangue, é uma aliança favorável a nós. Estamos debaixo dessa proteção divina. E a palavra continua: voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Você que não estava mais com essa fé, com essa esperança no teu coração. Talvez as dificuldades eram tantas na sua vida que abafou a sua fé. Mas Deus diz: volte agora, volte para essa fortaleza. Ele vai nos proteger. Ele vai dar a vitória, porque ele conclui o texto dizendo: porque ainda hoje vou te restituir em dobro. Igreja, essa palavra ela é muito profunda, ela é cheia de promessa, ela traz para nós uma fé ao nosso coração, e ela está sendo ministrada hoje para nos despertar para as verdades do nosso Deus. E eu quero, igreja, que você receba, que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, despertando você para as causas perdidas, porque a palavra do Senhor diz que o diabo ele veio para roubar nós. Quantas coisas Satanás tem roubado de você, a tua alegria, a tua esperança, os teus filhos que eram para estar aqui, eles foram roubados e muitas vezes estão servindo a Satanás. Nós precisamos nos revoltar, nós precisamos ir no tribunal do nosso Deus e apresentar a nossa causa a Ele, porque Ele é o justo juiz. Não se conforme de forma alguma com as derrotas que está acontecendo na tua vida. Não basta, Satanás não pode de forma alguma ganhar essa guerra, porque todas as guerras Jesus já venceu. E a família é algo que Jesus ama, e Ele precisa de guerreiros e guerreiras para pleitear essas causas, para dizer um basta a esses demônios e botar eles para correr, porque é a vontade do nosso Deus que toda a nossa família sirva a Ele. E por causa de você acredite, igreja, por causa de você, a minha casa, ela foi alcançada, porque eu tinha uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Deus alcançou meu esposo, Deus alcançou meus filhos, minhas noras, e todos nós servimos ao Senhor. Foi fácil? Não, não foi fácil. É orar, é jejuar, é clamar, é ser teimosa. Seja mais teimosa que o diabo. O diabo é teimoso, pois eu sou mais. E eu só vou voltar depois que eu dar cabo desses demônios. Vamos destruir eles. Demônio de ciúmes, demônio de traição, de adultério, de briga, de discórdia, de problemas conjugais. Não tem guerra que Jesus não venha vencer. Ele precisa que você dê teu sim, que você se disponha. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu sou tua flecha. A palavra do Senhor diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Nós somos filhos de Deus e nós somos flecha. Deus estabeleceu um alvo para você e você tem que alcançar esse alvo. E o primeiro alvo nosso é a nossa família. E é essa palavra que o Senhor Deus tem para nós. Vamos nos colocar de pé. Eu vou fazer uma oração, depois o pastor Eliseu estará dando continuidade. Meu Deus, meu Pai,
Senhor, eu preguei essa palavra com fé, Pai. Eu preguei essa palavra como uma espada, Senhor Deus, uma tocha de fogo, Senhor, para despertar a tua igreja, as famílias, Senhor, que estão sendo alvos desses demônios malditos do inferno, que tem arrastado os jovens para o mundo, Senhor, que tem tirado os pais de família, as esposas dos seus lares, Pai, que tem causado brigas, discórdias, enfermidades e tantas coisas terríveis nos lares, Pai. Senhor, a tua igreja se levanta, porque nós temos um sangue, nós temos uma aliança de sangue com o Senhor Jesus, Pai. E nós vamos ao teu tribunal, apresentamos a nossa causa, Pai. Nós colocamos agora a vida dos maridos, das esposas, nós colocamos agora no teu tribunal, Pai, os filhos que ainda não foram alcançados, talvez filhos, Pai, que estavam já, Pai, na tua casa, mas por uma coisa, Pai, uma briga, uma discórdia, eles abandonaram, Pai. Muitos se entregaram à prostituição, ao homossexualismo, ao lesbianismo, Pai. Muitos, Pai querido, se perderam numa seita. Meu Deus, como rispa, Pai, nós não vamos desistir, porque nós estamos na rocha, e a rocha Jesus Cristo. É dali que vem a nossa força, a nossa esperança, e nós nos acampamos ao redor da nossa casa contra as forças militantes, contra esses demônios, que saiam da vida dos nossos, Pai, porque a tua promessa vai se cumprir, Senhor, nas nossas vidas e nos nossos lares, Pai. Levanta aqui, Pai, homens e mulheres cheios dessa unção, que arda o fogo do teu Espírito Santo, Pai, da habilidades, da arma de guerra, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, trazer esse povo à tua presença, Pai. Levanta profetas, Pai, levanta sacerdotes, mestres, pastores, Pai, porque a nossa geração, ela pertence a Ti, Senhor, e nós abençoamos, Pai, essa palavra, que ela produza frutos em cada família que ouviu aqui, em nome de Jesus. Igreja, se assim você crê, aplauda o Senhor e agradeça a Ele, e receba em nome de Jesus. Boa tarde,